Neste vídeo vamos compreender o que é ectoplasma, como e onde é formado, sua constituição, além dos possíveis problemas relacionados à saúde quando não doamos essa energia humana. Para facilitar a compreensão, vamos a algumas perguntas e respostas. Qual o significado da palavra ectoplasma? Ectoplasma vem dos termos gregos ectos, por fora, e plasma, substância modelada. O que é ectoplasma? Ectoplasma é uma substância semimaterial ou semi-espiritual que, portanto, permeia tanto o mundo material como o mundo espiritual. Faz a ponte entre os dois mundos. Essa substância é que permite a atuação dos espíritos sobre o mundo físico. É dela que os espíritos se utilizam para impressionar o mundo físico e causar fenômenos diversos como a materialização. Qual a característica do ectoplasma? O ectoplasma é pegajoso, não se molda facilmente e por isso exige treinamento e técnicas para que os espíritos se utilizem deste fluido. De acordo com anotações de vários pesquisadores, sua consistência varia entre os estados gasoso, líquido, semissólido e sólido, sendo, portanto, altamente plástica, elástica, instável, fluida e volátil. De aparência esbranquiçada, quase transparente, com reflexos leitosos, torna-se visível e tangível, mas extremamente sensível à luz branca. Qual a sua constituição? De acordo com a análise dos pesquisadores, o ectoplasma é formado por leucócitos, células epiteliais, lipídios, muco, albumina, cloreto de sódio, fosfato de cálcio, entre outros elementos. Os desencarnados produzem ectoplasma? Os espíritos desencarnados não podem produzir o ectoplasma, entretanto, podem manipulá-lo. A habilidade na manipulação depende do grau de conhecimento do espírito e a qualidade do uso dependerá do seu adiantamento moral. Espíritos que estão dedicados a fazer o bem não só terão cuidado ao recolher o excesso de ectoplasma das pessoas, como o utilizarão para finalidades boas, por exemplo, para a cura de doenças. Como se dá a materialização espiritual? É preciso saber que não é o ectoplasma humano exalado pelo médium que é usado diretamente nas materializações ou nos fenômenos de efeitos físicos. É necessário combiná-lo com outros dois tipos de fluidos, espirituais e da natureza, para que obtenhamos o ectoplasma elaborado. Portanto, são necessários esses três elementos, fluidos humanos, fluidos espirituais e fluidos da natureza, para que a materialização espiritual ocorra. Na realidade, não é o espírito que se materializa, mas sim o ectoplasma que se adere à forma do perispírito do espírito comunicante. Uma observação: as materializações de espíritos são fenômenos bem raros atualmente, mas serviram para chamar a atenção dos cientistas da época sobre a existência e sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Como apresenta-se o ectoplasma na visão dos desencarnados? Para os espíritos, o ectoplasma é geralmente conhecido como um plasma de origem psíquica, como uma massa de gelatina pegajosa, branquíssima e semilíquida, que é expelido através de todos os poros do médium, mas em maior proporção pelas narinas, pela boca, pelos ouvidos, pelas pontas dos dedos, etc. Trata-se de uma substância delicadíssima que se situa entre o perispírito e o corpo físico, e, embora seja algo disforme, é dotada de forte vitalidade, servindo de alavanca para interligar
os planos físico e espiritual. Como é produzido o ectoplasma no ser humano? O ectoplasma é produzido no organismo físico, sendo variável em teor, em qualidade e volume, conforme as condições proporcionadas pelo indivíduo segundo as metas kármicas ou o programa do seu espírito na Terra. Encontra sua base em pelo menos 4 fatores para ser produzido. Nos fluidos resultantes da alimentação, onde a glicose é o agente principal. Na respiração, onde é utilizado o oxigênio. Na água, que promove toda a atividade celular do nosso organismo físico. E pela absorção do fluido vital. Portanto, o ectoplasma é produzido por meio de processos metabólicos das reações químicas, físicas e biológicas, lembrando que esse metabolismo ocorre no interior das células através das mitocôndrias. Onde é elaborado o ectoplasma? No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos fala, através da mediunidade de Chico Xavier, que o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispíritica, assim como um produto de emanações da alma pelo duplo etérico, que é o corpo fluídico e filtro do corpo que os encarnados possuem, que faz a ligação entre os corpos físico e perispiritual. Poderíamos chamar como uma espécie de metabolismo do ectoplasma. Isto nos leva a deduzir que os fluidos resultantes da alimentação, da respiração e da atividade celular são carreados através dos chakras gástrico e esplênico e transformam-se em ectoplasma no interior do duplo etérico. Os médiuns recebem de volta o ectoplasma que doaram? Assim que se encerram os trabalhos, o ectoplasma e demais fluidos dispersos retornam para sua fonte de origem e se transformam novamente nos elementos orgânicos corporais do médium. Antes do ectoplasma retornar ao médium, a equipe espiritual fará uma filtragem de todo o fluido ectoplasmático, que oferecer o mínimo de risco ao médium. O que acontece se não doarmos o ectoplasma? Mais recentemente, alguns estudiosos começaram a descrever o que seriam sintomas de acúmulo de ectoplasma. Parte-se da premissa de que o ectoplasma, quando não utilizado, doado ou eliminado, gera uma série de sintomas físicos, embora com uma forte ligação com o emocional. Esse excesso e seus sintomas aparentemente depende do temperamento da pessoa. Os sintomas também poderiam decorrer de uma alteração da qualidade do ectoplasma e não da sua quantidade. No próximo vídeo vamos falar sobre ectoplasma e saúde. Até breve!